Continuando, então, Galileu agora vai falar sobre a criação universal. Essa parte é bem pequena, mas é bem interessante, que ele fala sobre, ele começa dizendo, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Então, acontece o quê? Todos os universos, aqueles que estão sendo criados, aqueles que já estão no processo já de maturação, de evolução. Então, esse fluido está em tudo. Ele continua dizendo, ela é a mãe fecunda, olha, fecunda, né, que produz de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz, ou seja, eternamente ela está gerando ali possibilidades, substâncias. Continua dizendo, absolutamente não desapareceu essa substância, de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, ela continua latente ali o tempo inteiro. Pois que incessantemente, dá à luz novas criações e incessantemente recebe constituídos os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Olha que coisa mais interessante. Então ela tanto produz quanto ela recebe os princípios dos mundos que já se apagaram. Então, ele volta continua no sistema universal, fica ali o tempo inteiro. Então aqui Galileu nos reforça a fala de que tudo que é existente no universo é constituído pela matéria cósmica primitiva, como ele disse, é a mãe, a eterna geratriz, que dá e recebe, que nada mais é do que o fluido cósmico universal, gente, do qual estudaremos mais detalhadamente no capítulo 14 e já estudamos também em vários outros capítulos, em várias outras possibilidades, oportunidades. A gente está sempre falando então desse fluido. E como já estudamos semana passada também, ele está em tudo. Nele estamos submersos. Quem já viu o filme Aquaman, presenciou lá a cidade de Atlântida, que é um reino submerso, um reino subaquático, que existe nas profundezas do oceano. Então, o fluido cósmico universal é como se fosse isso, no oceano, lá embaixo, por exemplo, no oceano, onde existe água, no rio, não há espaço algum que não contenha água. Então, ocupa todos os espaços, assim é o fluido cósmico. No item 18, ele nos diz, esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso, como a gente já falou. É nele que reside o fluido vital, que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo. Então, ele não existe só no planeta Terra, ou Júpiter, não, em cada globo, em todos os sistemas de mundo. Então, conforme a condição deste princípio, que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Então, toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais. Então, existem criaturas que a gente nem imagina. Por exemplo, no fundo do mar, a gente tem criaturas lá, às vezes a gente vê na televisão e a gente fala, nossa, jamais imaginei que existiria um ser como esse. Tanto na floresta, por exemplo, a diversidade. Então ele diz, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Então, ele atua conforme as condições da existência e a duração. Ele diz que essa matéria não está morta, mas permanece ali latente, como já dissemos,
Muito importa não compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade do mundo, como também do universal princípio vital que forma gerações. Então, para a gente entender que não que é o princípio vital, não é? Vital que forma gerações espontâneas. Olha que interessante, gente. Gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência desses mundos. Sim, aqui é bem interessante porque Galileu nos diz que está não apenas em tudo, como também no princípio que forma gerações espontâneas. Ora, como assim? Ele vai explicar mais adiante, a gente vai chegar nessa parte, mas vai falar como se origina o primeiro ser antes. Como é que se origina se antes não existia outro para replicar ou para reproduzir nesses sistemas, nesses mundos que estão surgindo, por exemplo? Como é que surgem os seres? Como ele diz assim, diz ali, as gerações espontâneas. Surgiu do nada? Será? Mais adiante ele vai explicar em outros capítulos. Não sei se é Galileu, mas tem um capítulo que vai explicar isso. Então a gente vai, e ele diz que isso acontece, esse fluido está sob o influxo das leis de Deus, a coordenação divina. Mais adiante, então, ele nos diz, o Espírito não chega a receber, olha que interessante, a gente não recebe iluminação divina, como ele diz ali, simultaneamente com o livre-arbítrio. Surgiu o homem, já recebeu o livre-arbítrio, e a consciência, a noção de seus altos destinos. Ele diz, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores. Olha, a gente já não surgiu, como a gente olhou lá, viu no anterior, a gente não surgiu junto com a criação do mundo e a gente já não surgiu, não apareceu como na condição humana, não. Ele diz ali, o Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio. Então a gente recebe essa iluminação divina e simultaneamente a gente é dotado do livre-arbítrio. Mas isso não acontece antes da gente haver passado, como ele diz, pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Então a gente passa a ser um ser humano, uma pessoa dotada de livre-arbítrio, de conscientização das leis divinas, de consciência. Só é um processo muito lento, como ele diz, e a gente passa por esse processo não só no planeta Terra, em outros mundos. Então, sem antes nós termos passado pelos reinos mineral, vegetal, animal, ou seja, não nascemos espíritos, não surgimos espíritos de uma hora para outra. Desde o início, primeiro somos, olha que interessante, não somos espíritos, somos um princípio espiritual, que a gente viu lá que existe o princípio material e o princípio espiritual. Então, nós somos princípio espiritual. Então, a gente evolui da mesma forma que a matéria, que o princípio espiritual também evolui. Então, nós vamos fazendo as nossas aquisições, as aquisições necessárias através dos diversos reinos. No reino vegetal, a gente adquire a sensibilidade, por exemplo, no animal, os movimentos, as sensações, né? Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Lei de Amor, ele diz, em sua origem o homem só tem instintos, quanto mais avançado e corrompido, tem sensações, quando instruído e depurado, tem sentimento. Não é? Ele diz que o sentimento supremo é o amor. Então, o que acontece? Depois que a gente passa por todos esses reinos, que somos lá princípio espiritual, não somos espíritos, às vezes isso dá um nó na cabeça da gente, sabe? Mas é importante a gente estudar isso, ter conhecimento,
para a gente entender como é que... Porque às vezes a gente fala assim, gente, mas como é que surgiu o primeiro homem da criação? A gente às vezes não pergunta isso. De fato, comigo acontece algumas vezes. Como que surgiu? Então, a Gênesis vai nos tirar dessas indagações, dessas angústias. Então, o que o princípio como ele diz, depois que passa por esses reinos e vai se individualizando, a gente vai se individualizando à medida que a gente vai passando por esses reinos, mineral, vegetal, animal, aí a gente vai adquirindo a nossa individualidade, porque ainda somos princípio espiritual. Então a gente passa depois disso tudo para a condição de espírito. E esse processo, como já disse, ele pode acontecer na Terra, em outros planetas. Então, depois disso, nós estaremos capacitados apenas quando passarmos para a condição de espírito. Sim, aí nós recebemos da divina, de Deus, o livre-arbítrio. Porque unicamente, como ele diz ali, unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o Espírito toma lugar no seio das humanidades. Que coisa maravilhosa! Somente quando adquire as leis de Deus, como ele disse, toma lugar no seio da humanidade, ou seja, aí sim nós somos espíritos e podemos encarnar como ser humano, como pessoa. Se bem que tem gente que diz que a gente nasce só um ser humano depois que a gente se torna pessoa. Carl Roger diz isso. Tem um livro, inclusive, que chama Tornar-se Pessoa. Então, aqui Galileu fala sobre a criação da matéria e do espírito. Achei muito interessante esse capítulo, essa parte. E assim, quem puder dar mais uma lida, estudar mais com um pouco mais de profundidade. Semana que vem a gente continua o nosso capítulo 6, que está muito legal, gente. Uma semana de paz, de harmonia, que Jesus abençoe a todos nós.